Olá, está no ar mais um BDF Entrevista, o programa especial de entrevistas do Brasil, de fato, que segue na toada da cobertura das eleições 2026. E hoje, para mim, pelo menos, um programa super especial. Recebo aqui um parlamentar que eu acompanho, que eu sigo, que eu tenho admiração, que eu tenho respeito, Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná e candidato a deputado federal pelo Paraná também, pelo PT do Paraná. Renato, muito bem-vindo ao Brasil de Fato. Obrigado por ceder um pouco do seu tempo, da sua agenda para falar aqui com a gente. Satisfação total, meu irmão. Bom dia para quem é de bom dia. E para mim é uma satisfação estar trocando essa ideia aqui com você e com todo o público aí do BDF. Legal. Renato, queria começar, acho que com algumas pessoas com quem eu falei, amanhã eu entrevisto o Renato, vou conversar com o Renato e tal. Muita gente falou, poxa, sempre te colocando num lugar de respeito na política, pela tua trajetória, e ressaltando uma particularidade que eu queria que você comentasse, que é, pô, o Renato é muito perseguido no Paraná. Pô, ouvi isso diversas vezes. O Renato é muito perseguido, o Renato é muito perseguido. Você acha que a tua postura de enfrentamento às condições colocadas para se fazer política no Paraná acabou realçando essa característica dos seus mandatos? A perseguição ao Renato Freitas? Sim, sim, a minha trajetória é de enfrentamento. Não necessariamente por algum tipo de virtude, mas por uma necessidade de sobrevivência. Eu venho de uma região empobrecida e criminalizada da grande Curitiba, que é Piraquara, mais especialmente a Vila Macedo. Fui familiar, né? Meu pai esteve preso por muito tempo, eu não tive convívio com ele, mas por determinações aí do destino, minha mãe foi morar ao lado do presídio. Então, desde cedo, nós estivemos em um local em que viver é difícil e morrer já era fácil, conforme as estatísticas demonstravam. Então, desde cedo, fui elaborando estratégias. E a principal das estratégias foi o enfrentamento, porque se calar, abaixar a cabeça, o sistema passa em cima de você e você entra na correnteza tranquila das estatísticas e o seu nome é apagado, sua existência na Terra acaba sendo imperceptível, né? E na cidade de Curitiba, por ser uma cidade muito violenta e racista, eu enfrentei principalmente as forças policiais, na sua política higienista que não nos concedia o acesso à cidade. E essa sua questão de perseguição é muito importante. Ela lembra algo que aconteceu há umas 3 semanas atrás. Estava em casa, de repente apertou a campainha, um oficial de justiça. O oficial de justiça me dando uma intimação de uma condenação judicial em que figurava como autor da ação indenizatória um policial e eu como réu. Eu pensei, do que se trata, né? Estava olhando a contrafé e o oficial falou, vou ter que subir, porque você já está condenado nessa ação. E como você não tem bens, carro, casa, moto, nada, né? A gente vai relacionar os seus bens móveis, os seus eletrodomésticos, para ver se dá o valor. Eu falei, não, primeiro que essa casa que nem é de fato minha, e não era mesmo. É de um terceiro que aluga e os próprios móveis já é alugado também. Então eu falei, já começa assim. E segundo, que eu não vou deixar você subir. E daí eu fui ver que ação que era. E olha que absurdo, eu estava um dia, em 2018, salvo engano, numa praça, 4 horas da tarde, em Curitiba, reunindo o dirigente municipal do partido e figuras importantes do partido, que inclusive são minhas testemunhas nessa ação, para organizar ali a primeira sede do Núcleo Periférico, que é um projeto que a gente atua junto à população em situação de rua, egressos do sistema carcerário, imigrantes, refugiados, mulheres em situação de violência. E naquele caso, por ser lá em Tamandaré, lá na Vila Leonice, entre Tamandaré e Curitiba, né, também com os adolescentes, os jovenzinhos ali que não estavam empregados. A vila é uma favela gigante lá também, não tem um campo, não tem um centro poliesportivo, não tinha nada, então também para trabalhar com essa juventude. Então a gente ia alugar um espaço lá. E a reunião era para isso. E a polícia me enquadrou
polícia me enquadrou, mão na cabeça, tá vindo de onde, tá indo para onde, aquela coisa toda. Tem passagem, tá com flagrante. Tem passagem, não tô com flagrante. Onde eu tô indo, onde eu tô vindo, não é nada ilegal, então nem importa. Fiquei na minha ali. Terminou a geral, o policial não encontrou nada do que ele queria. Daí, ao invés dele falar, tá, abordagem padrão, alguma coisa assim, sair, ele falou, então fuma daqui, cara. Fuma daqui, eu não quero ver mais a tua cara aqui. Eu falei, não, imagine. Não, tem o direito de ir, tem o direito de vir, tem o direito de permanecer. É o direito de existir. Ele se manifesta assim, você poder existir no mundo, né? Você tá querendo suprimir a minha existência. Não. Ele, você é boca dura, comeu concreto, não sei o que, tal, ficou brabo. Deu um pulo dessa altura. Vou até a viatura, se eu olhar para trás e você estiver aqui, você vai ser conduzido. Daí eu fiquei já esperando, fiquei ali, tava numa praça de skate que tem lá, né? Fiquei parando. E ele foi indo. Daí, realmente, né? Ele foi até a viatura, conversou com um amigo dele, olhou para trás, eu tava lá, os dois vieram. Daí vieram, já tiraram a algema, já me algemaram para trás, já me jogaram no porta-malas da viatura, me conduziram lá para uma sede da própria Polícia Militar mesmo. E chegou lá, ele lavrou um boletim de ocorrência como desobediência. Mas como a ordem era ilegal, a ordem que eu desobedeci, ele arrumou para a cabeça, ele mesmo fez prova contra ele. Depois ele descobriu que eu era advogado, eu nem me apresentei como advogado, nem como nada, ele tem que me respeitar como um indivíduo, cidadão, né? E daí ele foi lá, descobriu que eu era advogado e fez uma denúncia contra mim na OAB. A OAB pegou, viu o absurdo que era aquilo e fez um desagravo contra ele, reconhecendo no desagravo que ele tinha cometido um ato de racismo contra mim. Ele ficou puto e processou a OAB. Só que daí processou na Justiça Federal, porque é uma autarquia. E já perdeu de imediato, já arquivou, já perdeu. E me processou na Justiça Estadual. Eu era apenas cidadão, indivíduo. Na Justiça Estadual, ele ganhou. A juíza falou que não queria saber o que de fato aconteceu. Isso para ela não importava. O que importava é que eu fiz um relato do acontecido no meu Facebook à época, citei o nome dele e, portanto, causei dano à imagem dele. E daí me condenou, me executou e eu estou tendo que pagar indenização para o policial que agiu de forma racista. Daí que aconteceu o outro policial lá de quando eu estava jogando basquete com meu amigo, que nos prendeu aleatoriamente não, né? Claro. Direcionadamente por puro racismo, aproveitou, também me processou. O Judiciário Paranaense, em seu primeiro grau, deu 8 mil reais de indenização para cada um dos dois policiais que também me processaram. Eu estou recorrendo, mas talvez ao final do processo tenha que pagar por ter sido enquadrado, por ter relatado o fato. Então, essa é uma parte da perseguição. A segunda parte, dentro da Assembleia já, nós tomamos conhecimento de que o supermercado Mufato, que é de uma elite do estado do Paraná, que inclusive conta com representações na Assembleia, há um deputado da rede Mufato, que é porque eles são também dono da rede Tarot, uma rede de comunicação forte lá, e daí um apresentador dele se tornou deputado, então responde também ao grupo, né? Apresentador de programa policial? Exato. A agenda é sempre essa, né? A agenda é sempre essa, aqueles populistas. E o Mufato, e daí o que aconteceu? Os funcionários do Mufato assassinaram, espancaram um jovem de 20 anos porque estava supostamente tentando furtar uma barra de chocolate de R$ 3,99. Foram atrás do rapaz, asfixiaram o rapaz, deram um monte de soco e chute no rapaz, mataram o rapaz, arrastaram o corpo dele algumas quadras e abandonaram nas margens de uma rodovia. Tudo filmado, tudo registrado. E inclusive confessado pelos próprios funcionários. Por que fizeram isso? Não só por isso, mas também porque o Super Mufato acompanhou o modelo da Havan. Que modelo é esse? Eles têm uma mensagem dentro da unidade, da loja. Você que está pensando em furtar algo, a sua imagem será revelada, vocês que estão comprando, fiquem de olho. Sabe aquela coisa, construindo o pânico, o inimigo comum, filmando e fazendo essa propaganda? Isso daí, é claro, os clientes estão ali de vez em quando, mas os funcionários estão ali todo dia. Fácil você fazer a lavagem cerebral no funcionário desse que achar que bandido bom é bandido morto, tentou furtar a barra de chocolate e mata.
responsabilização, responsabilidade do funcionário e do mercado. Nós fomos lá e fizemos uma manifestação e ficamos na frente dos caixas e retiramos os produtos dos caixas e ficamos lá por uma meia hora. A única linguagem que o mercado entende é do dinheiro, e a gente sabe disso. Então fechamos o caixa por meia hora. Os funcionários do mercado, daí eu fui processado na Assembleia. Os funcionários do mercado foram lá, não houve prejuízo, não houve nenhum problema, foram educados. Porque entenderam a situação, sabe que poderia ser com eles, as operadoras de caixa pelo menos, né? Sabe que poderia ser o filho delas. Agora, a Assembleia, não. A Assembleia disse, não, isso é absurdo, a gente viu que você pegou uma cestinha do caixa e colocou no chão, a gente viu que você estava com um megafone e falou alto dentro da loja, do mercado, e isso não é uma postura condizente, né, com o decoro que esperamos dos parlamentares, logo você está suspenso por 30 dias, sem direito a presidir a Comissão de Igualdade Racial que eu presido, sem direito a falar, sem direito a relatar projetos, ou seja, chegar lá e ficar de enfeite. Nesse exato momento, eu estou suspenso das minhas prerrogativas, eu estou censurado na Assembleia por ter defendido a vida de um jovem que foi brutalmente assassinado. Olha o nível. Claro. O Renato, fico pensando, recentemente, inclusive, você foi responsável pela denúncia de uma página de exaltação à violência policial, né, que chegava a citar o arroba do secretário de Segurança Pública do Paraná. A página está sendo investigada. E aí eu não tô falando, porque você já foi alvo de muita ameaça, já noticiamos inclusive no Brasil de Fato, ameaças que você sofreu. Você tem algum medo? E aí eu não tô falando apenas do medo da violência física imposta pelo aparelho militar do Estado, tá? Mas você tem algum medo na tua vida? Olha, irmão, eu vou te falar. Eu tenho medo de não ver minhas filhas, agora eu falo no plural, né? Eu tenho uma filha que está com um mês e acabou de completar um mês, né, mano? E tem minha filha que tem 6 anos. Eu tenho medo de não ver as minhas filhas crescerem e delas se tornarem como eu, filhas sem pai, tendo que descobrir alguns caminhos no mundo sozinhas, né, mano? Isso me dá muito medo. Agora, em relação à minha vida, o medo não é um bom lugar para guardar as horas. O medo não é bom conselheiro. Eu vi muitas pessoas deixarem de viver por estarem com medo. E vi poucas pessoas conseguirem viver mais por ter medo. Então, acho que eu penso um pouco nessa linha. Fiquei pensando que a situação no Paraná, o enfrentamento, esse ano se falou muito sobre uma eventual vinda sua para São Paulo e uma eventual ida sua pro PSOL, para disputar o processo eleitoral pelo PSOL e eventualmente sair do Paraná e fazer essa disputa em São Paulo. Você chegou a cogitar isso? Não. O pessoal falou aí, distribuiu um pouco de burburinhos, boatos e teorias de conspiração, mas de vir para São Paulo agora, nessa eleição, nesse momento, não, isso não fazia parte dos meus planos, porque a gente constrói uma política de base, de inserção em territórios e de décadas lá no estado do Paraná, não é assim, né? De uma hora para outra e outra. Não abandono, não me furto a luta que, para mim, no Paraná é mais necessária hoje do que em São Paulo. Tendo em vista a expressão, a força que o bolsonarismo, ou seja, o fascismo, tem no sul do país, notadamente Santa Catarina e Paraná. E em relação ao pessoal, isso sim já foi uma possibilidade. Não só o pessoal, PCdoB, Rede, vários partidos nos procuraram. E naquele momento eu poderia sim sair do Partido dos Trabalhadores. Tive uma conversa com a direção do partido no seguinte sentido, de forma muito franca. Olha, a única exigência, entre aspas, se é que assim eu posso dizer, não estava exigindo nada, mas estava conversando de forma amigável, de forma com os camaradas, né? O que nós queremos é que a gente seja tratado como as outras candidaturas, né? Chega, né? A gente se candidatou em 2018 pelo PT, convidado pelo partido, com a promessa de que teremos estrutura, recurso, equipe. E sabe quanto que a gente ganhou de fundo eleitoral? Quanto? Não ganhei um copo d'água, se o copo d'água for pago. Foi arrecadação própria só da candidatura? Não teve arrecadação própria porque ainda era tudo incipiente, a gente estava se organizando, a gente não sabia, não fez vaquinha, não fez nada. A gente esperou
que o partido ia dar pelo menos uns R$ 5.000 para a gente Uhum. comprar panfleto, para a gente pagar almoço de E equipe. 22, como é que foi? Não 2022. ganhamos nada e tivemos 16 mil votos. Aham. 2022 foi para vereador, a gente ganhou um valor lá agora, 30, 35 mil, alguma coisa assim. Uhum. Se eu falar um valor exato aqui, eu vou estar mentindo porque eu não Tá. lembro. Mas o fato é que de todos os eleitos, a gente foi o que menos ganhou. A gente E ganhou esse era um compromisso com o menos PT? da metade do que os outros ganharam. Ou seja, a gente foi tratado também de Uhum. forma discriminatória. E na eleição que a gente foi eleito, que foi a 2022, teve a 2020 ainda, Teve 20 para vereador. que ganhamos, Isso. que ganhamos menos do que todos. Aham. 22 também ganhamos Aí menos do que 22 para deputado todos. estadual. Novamente ganhamos menos É. do que todos. Não deu R$ 100.000. Uhum. Não estou reclamando, mas estou reclamando também, Não, mas né? tem que reclamar, né? Porque a Até gente porque é existe uma igual. lei que ampara, né? As E a candidaturas gente é negras igual. e de mulheres, E claro. outra, a gente é igual a todo mundo, Uhum. irmão. Não estou falando nem ainda da verba eleitoral específica para negros e mulheres. Não estou nem tocando nesse assunto. Só estou querendo dizer mesmo com as candidaturas brancas e com as outras pessoas. Mano, nós também é igual. Nós é poeira da mesma estrela. Nós é da mesma matéria. Respeita nós. Uhum. Não tem como a gente continuar sendo tratado com diferença e estar feliz dentro do partido. Então, trocamos essa ideia bem franca. Porque todas as campanhas a gente recebeu menos. E agora não. Agora trocamos essa ideia, colocamos pingo no i, paguei a conta que eu tinha com o partido também, porque a partir do momento que teve aquela fita da igreja, Uhum. que o Partido do Paraná lá meio que se posicionou contra mim, acreditando que eu tinha de fato desrespeitado a igreja. Claro. Daí depois a igreja ficou a meu favor, daí o partido meio que tentou mudar a opinião. A partir desse momento eu nunca mais paguei a mensalidade, tá ligado? Eu falei, não, mano, você é louco, é a mesma coisa que tá torcendo pra um clube, ter um cartão de associado, e o clube, quando eu precisar, não deixava eu entrar no estádio, não deixava eu assistir o jogo, se voltar a torcida contra mim, alguma coisa do gênero, entendeu? Que foi o que aconteceu comigo. Não vou pagar não, filho. E agora resolvi isso, eu acho que tá tudo redondo, tá a 1000 graus, tô me sentindo bem no partido, tô animado para fazer a campanha do Lula e também da nossa chapa lá, da Gleice como senadora e dos demais deputados. Né? Aí, a decisão de ir para Brasília. Renato, obviamente o mandato ganhou outra proporção, você é um dos nomes nacionais do PT, há muita expectativa sobre o seu nome com a militância, principalmente, vou falar disso daqui a pouco, né? Fala-se muito de renovação na política, de juventude na política. E aí, nesse momento, nessa quadra da tua história e do país, teu grupo político, você, toma uma decisão de disputar o mandato e ir para Brasília. O que você acha, a partir da tua trajetória, o que você acha, e do que você acompanha diariamente da política, o que você acha que Brasília reserva pro Renato? Olha, mano, eu acredito que Brasília concentra os maiores conflitos que a gente tem que enfrentar no Brasil, qual seja a questão da reforma agrária, a questão das taxações, dos impostos progressivos e dessa política que dê conta de lucros, dividendos, do capital, diferenciação entre capital estrangeiro e capital nacional, a questão do desenvolvimento industrial, que é impedido em grande parte pela bancada do agro, a hipocrisia religiosa que tomou conta do nosso país, que encontra guarida no Congresso Nacional, infelizmente. Então, a segurança pública, que hoje é uma segurança pública burra, né, fundamentada tão somente em rondas ostensivas para prender pessoas praticando pequenos delitos em flagrante em bairros pobres, quando deveria ser também voltada para uma política investigativa de inteligência que tenha a capacidade de seguir o fluxo do dinheiro e estancar e resolver o problema nos colarinhos brancos, na Faria Lima, como o governo Lula aos poucos tem feito aí nas operações contra as facções criminosas que acabaram na Faria Lima e também nas operações contra o caso do Banco Master. Né? Então acho que muitas questões centrais para o cotidiano das pessoas são resolvidas em Brasília. E também os principais coronéis da política brasileira que precisam ser enfrentados estão lá. Ô Renato, candidato, eu estava pensando, você passou a integrar um grupo da política brasileira agora com outros parlamentares que se autodenominou a esquerda radical, né? E acho importante, no momento em que lidamos com a política de forma tão pragmática
com cálculos tão precisos de atuação dos parlamentares, para não incomodar o grupo ao lado, para não mexer na estrutura que está funcionando ali, vocês criam um grupo chamado Esquerda Radical, até porque nós temos a extrema-direita muito atuante no país, né? Nós temos uma direita que dialoga com o centrão, temos o PT que hoje vai de um campo à esquerda até o centro, faz suas articulações. Então, é importante que haja um grupo que se auto-intitule Esquerda Radical no Congresso Nacional. Mas o que é ser radical na política de hoje, mas principalmente na política institucional? Exato. Mano, isso é fundamental. O que é ser radical na política institucional, principalmente, que é o grande desafio. Exato. Para nós, para mim em especial, ser radical, ou seja, ir à raiz do problema, é ter alguns princípios como irredutíveis. A gente ser intransigente em relação principalmente à vida humana. Nós não podemos sentar, negociar ou conciliar com aqueles que acreditam que os seres humanos podem ser simplesmente descartados, exterminados, encarcerados por ninharia. Nós hoje temos a terceira maior população carcerária do mundo. O Brasil prende muito e prende mal, porque o Brasil o direito penal brasileiro é como se fosse uma teia de aranha. Os mosquitos pequenos, os pernilongos, todos são pegos, quase sem exceção. Agora, os insetos maiores escapam. E algumas exceções, como a do caso Master, servem justamente para revelar isso. Não para mostrar que o sistema funciona, mas para mostrar como ele não funciona. Porque se o Daniel Vorcaro está solto, está preso, o Nelson Tanuri está solto. E provavelmente vai continuar solto. Maurício Quadrado e tantos outros criminosos do colarinho branco que já foram apontados pela própria Polícia Federal como sócios ocultos ou até mesmo mentores de todo esse esquema criminoso. A Universal, com o Banco Digimais, vai continuar no mesmo modus operandi do Banco Master, aos olhos de todos, sabemos. Então, uma política de segurança pública que concilie ou que admita uma política institucional que admita esse tipo de política de segurança pública é uma política do inimigo. Por mais boa vontade ou falta de conjuntura para mudar as coisas, mas isso não pode ser conciliado, sabe? Outra coisa, a Bahia, por exemplo. A Bahia nós temos, eu coloco a Bahia porque é um dos estados mais violentos do Brasil hoje. O maior número de homicídios na Bahia. Veja, se não é um plano de extermínio. Se, por um lado, tem o maior número de homicídios da federação, por outro lado, a taxa de elucidação de homicídios não chega a 30%. Então se mata muito e se investiga muito, é pouco. Então quer dizer que não há uma política de fato para dar conta desses homicídios. Por quê? Porque são homicídios praticados contra jovens negros de periferia que não têm a vida historicamente valorizada, que não são vistos como seres humanos. E importante você dizer isso, Renato, porque são 4 gestões do PT do seguidas. PT, claro. Por quê? Fruto da política de conciliação. Não é uma política radical, porque ela é transigente. Ela senta no balcão de negócios. Claro, mas aí talvez nosso leitor e ouvinte mais crítico vai dizer da seguinte forma: bom, nós temos no grupo da esquerda que se titulou Esquerda Radical, tem gente do PSOL, tem gente do PT e PCdoB, né? Eu acho que PCdoB não. Acho que PCdoB não, acho que só PT e PSOL, né? É um grupo bem pequeno. É um grupo pequeno. Esse grupo, ele consegue criar autonomia para atuar fora das bancadas? Porque é muito difícil imaginar, por exemplo, que o Renato consiga ter vazão para uma atuação fora de uma bancada do PT com 80 parlamentares eleitos. Há, por parte de vocês, uma conversa, olha, nós vamos... porque fomentar o debate também é importante. Claro. Debater também é importante, não é só o voto, não é só a atuação, do parlamentar não se limita ao voto que ele dá ali, né? Exato. Mas esse grupo, que pode ser um grupo, até pelo potencial que tem, são redes de influenciadores, os parlamentares envolvidos, né? Jones,
Glauber, Sâmia, você, eu esqueci o nome, perdão, do candidato do Distrito Federal, Félix. Félix, ele. Fábio Félix, a Fernanda Melchior, né? E a Fernanda Melchiona. São redes de parlamentares que eles têm redes de influenciadores. Ou seja, o debate vocês vão provocar. Mas vocês conseguem agir fora da institucionalidade dentro do Congresso Nacional? Eu acho que esse é outro desafio também, que vai do perfil de cada um desses parlamentares. Eu, particularmente, no Paraná, tenho uma atuação fora do parlamento que é forte o suficiente para se equiparar com a minha ação no parlamento, que também é de bastante, bastante enérgica, digamos assim, né? De enfrentamento. Nós temos lá, por exemplo, o nosso coletivo Núcleo Periférico, que a gente tem cozinhas comunitárias em diversos bairros e municípios do estado do Paraná. Nós temos grupos de discussão e de fortalecimento a partir da geração de renda, em que essa camiseta mesmo foi feita pelo núcleo, pelo Núcleo Periférico, que é feita por pessoas que ou estiveram em situação de rua, ou são egressos do sistema carcerário, entre outras pessoas que a gente vai trazendo para construir cooperativa e a partir dessa cooperativa gerar renda, retirar as pessoas daquela situação de vulnerabilidade. Então é esse tipo de trabalho de base que resgata pessoas, fortalece a comunidade, enfrenta a insegurança alimentar dentro do território, que portanto gera referência da própria comunidade, eu acho que é um pouco da resposta a sua pergunta. Agora, em relação aos outros parlamentares, eu já não sei, porque a nossa relação é mais ideológica. Não está no âmbito, infelizmente, da praxis, pela distância geográfica e também porque cada um faz parte de um partido. Essa questão da esquerda radical é para ser um guarda-chuva que acolha todas aquelas pessoas que não acreditam muito nesse pragmatismo cego. Há um problema muito sério colocado hoje na sala central do Congresso Nacional, que são as emendas, né? Não é um problema só do Congresso, na Assembleia Legislativa do Paraná também tem problema com emendas, na Câmara dos Vereadores de São Paulo há problema com emendas, mas hoje o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal tem atuado para combater o uso indiscriminado das emendas. Talvez hoje, Renato, na minha perspectiva, o que nós temos de atuação de revolucionário ali seria devolver ao parlamento o seu papel de coadjuvante na política nacional, respeitando o voto popular. Mas eu queria te escutar, o que pode ser revolucionário dentro do Congresso Nacional? Olha, esse ponto aí que você tocou é central hoje, tendo em vista que e isso começou com o governo Bolsonaro. Exato. É bom que entregou a chave do cofre para os parlamentares. Exatamente, porque até então as emendas parlamentares não eram tantas e não eram impositivas do jeito que se é hoje. Hoje é impositiva, isso quer dizer que, independente da relação que o Congresso tenha com a presidência da República, as emendas vão ser cumpridas e vão chegar naqueles valores astronômicos que a gente já conhece. Então o Congresso não precisa, entre aspas, do presidente. Então ele pode oferecer resistência, oposição ao presidente, sobretudo porque hoje o Congresso, ao todo, reúne e dirige, administra mais dinheiro que o próprio presidente, porque o presidente tem o dinheiro tudo vinculado e tudo fiscalizado pelo Tribunal de Contas e pela lei. Já o Congresso tem emenda PIX, as cegas, emendas de comissões, que você não consegue nem rastrear. E eles não se vinculam responsavelmente à realização de nenhum projeto, à execução desse dinheiro em nada. Então esse dinheiro está indo para shows milionários aí de cabo a rabo no Brasil, enriquecendo cantores sertanejos, cantores de diversas outras modalidades aí pelo Brasil afora, que sabemos. Recebe o cachê e devolve uma parte para aquele que o contratou. Então é uma máfia, é um crime gigantesco que tem ocorrido no Brasil a partir das emendas. As emendas favorecem a corrupção, não fazem parte da atribuição de fato do legislador, né? O legislador tem que fiscalizar o executivo, propor projetos e se inserir na sociedade de acordo com aquelas necessidades que lhes são de sua competência. Agora, administrar esse rio de dinheiro, isso é um absurdo. O que foi feito foi um projeto de manutenção dos próprios cargos, porque com 60, 50, 80 ou mais milhões de reais de emenda, ninguém deixa de se reeleger. O
cara tem que ser muito corrupto, tem que ter feito algo muito grave, tem que ter sofrido um ataque midiático gigantesco e mesmo assim eles conseguem se reeleger, porque é 80 milhões de reais. Isso tem um impacto muito grande nas prefeituras pequenas, porque você amarra os prefeitos, que por sua vez amarram os vereadores, que por sua vez amarram os bairros, ou seja, as pessoas. É de cima para baixo, é muito forte. É um esquema de corrupção grande. Acabar com isso é com certeza uma medida radical dentro do Congresso. Mas outras medidas são medidas que visem, por exemplo, um processo de estatização. Nós não podemos admitir o projeto de privatização que ocorreu a partir do governo Bolsonaro. Sobretudo sucateando, desestruturando a nossa cadeia de autonomia energética. Vocês vão ter um debate importante. Caso eleito, esperamos que... terras raras, a terra brás. Terras raras. E provavelmente acontecerá na próxima legislatura o debate sobre a privatização dos Correios. Exato. Sem o entendimento do mercado. A Amazon está de olho nos Correios faz tempo. E sem o entendimento do mercado que quer privatizar, de que o Correio cumpre um papel para além de entrega de cartas e de mercadoria, de entrega de benefícios em municípios que não tem agente da caixa. Não é uma empresa para gerar lucro. Isso que tem que ser dito para o cidadão brasileiro. Nem todas as empresas estatais obedecem à lógica de mercado. É uma lógica de estratégia e soberania política nacional. Nós temos uma rede de distribuição dos Correios que conecta o país, que funciona estrategicamente para diversos fins, conforme as necessidades do país. No momento que você pega energia, petróleo, no momento que você pega os Correios, no momento que você pega a água, como acontece de forma criminosa aqui em São Paulo pela gestão Tarcísio, e tantos outros bens de primeira ordem, seja por ser água e alimento, seja por ser petróleo e correio, por exemplo, por necessidade estratégica, e joga na mão do mercado, você com certeza diminui a soberania do seu país e deixa ele à mercê de ataques estrangeiros, como hoje está ocorrendo. Tem uma questão colocada para o próximo período da política brasileira, que reeleito o presidente Lula ou não, a partir de janeiro, isso deve ser um tema que tomará conta pelo menos do bastidor, né, que é a sucessão do Lula, que é a renovação, principalmente do PT, né, é o maior partido do país, e há necessidade, a partir do envelhecimento da geração do presidente Lula, a necessidade de renovação, até porque a direita renovou seus quadros. Mas eu tenho defendido a tese de que muito se fala da renovação dos quadros da direita. Então você tem Nicolas Ferreira, você tem Kim Kataguiri, mas você tem muita gente jovem na esquerda também. O próprio grupo da esquerda radical tem você, tem a Sâmia, e eu quero reivindicar que eu tenho 42 também, somos jovens. Então eu reivindico a minha juventude reivindicando a sua. Então você é parte dessa renovação. Mas me chama a atenção que caso o ministro Flávio Dino não... A conversa de que o ministro Flávio Dino possa reivindicar uma sucessão do Lula para 2030. Caso ele não seja um nome, nós não temos negros. Nos nomes mais cotados pela opinião pública, para disputar esse cargo nacional, não há negros. Isso não significa que nós não temos políticos com trajetórias consolidadas, consistentes na política brasileira, como o senador Paim, como ontem estávamos a senadora Benedita da Silva, que lidera mais uma vez as pesquisas no Rio de Janeiro para assumir o mandato de senadora aos 80 anos de idade. Então, nós temos políticos com trajetórias consolidadas, mas a opinião pública não coloca esses políticos como opção de renovação da esquerda. Qual o teu olhar, tua perspectiva sobre essa ideia de renovação da esquerda que deve ser debatida no próximo período? Olha, mano, em relação a essa dimensão racial do problema, é necessário observar que, infelizmente, na política brasileira, tradicionalmente, há um pacto da branquitude. Ah, Renato, mas você está exagerando, você está sendo identitário ou qualquer coisa. Não, eu te dou um exemplo concreto. Material. Os partidos políticos fizeram um grande acordo recentemente, um acordo que envolveu PT, PL, PSD. Poucas vezes esses partidos entram em convergência, né? E eles entraram nessa convergência
para pedir à Justiça Eleitoral a anistia das multas que todos eles receberam, porque não empregaram devidamente o dinheiro que deveriam empregar nas candidaturas negras e de mulheres, mas sobretudo negras, porque o grande prejuízo, né, falando em cifras, foi das candidaturas negras, ou seja, pessoas negras não receberam fundo eleitoral nos diversos rincões do Brasil para conseguir produzir panfleto, para pagar os panfleteiros, para fazer um material digital de sua campanha, para agitar, divulgar e ganhar votos. Então não foram eleitos. Então pessoas negras deixaram de ser eleitas porque esse dinheiro não chegou. Esse dinheiro não chegou, a Justiça Eleitoral cobrou. E os partidos, nessa hora, como todos cometeram o mesmo crime contra nós negros, fizeram um pacto de silêncio e de anistia. Isso exemplifica essa tradição que não nos vê, de fato, como protagonista, nos vê como coadjuvante, como aqueles que podem, no máximo, ser assessores. Eu tenho um assessor negro que vai tratar das causas da capoeira, do samba, do pagode, do hip hop, ou quando tiver uma favela lá no fundão que tiver que ir, pô, vai o meu assessor que é negro. Ele é especializado nisso. Agora, para tirar das asas da autonomia e fazer essas pessoas se candidatarem e terem voz própria é muito difícil. Os porta-vozes brancos, ditos esclarecidos, ainda teimam em falar por nós, em pleno 2026, quando eles percebem que nós temos voz própria e também um jeito de fazer política próprio, que advém das nossas experiências. A cabeça pensa onde o pé pisa, e muitos deles não reconhecem a nossa caminhada, onde os nossos pés pisaram. Mas aos poucos isso tem mudado, e acredito que nas próximas eleições vai sair candidaturas negras para o Executivo, talvez não para a presidência, mas para grandes postos do Executivo, em grandes estados aí que vão chacoalhar as bases da política tradicional, inclusive dentro do nosso partido. E falando sobre juventude, hoje, olhando para a política nacional, olhando para o Paraná, você é entusiasmado com a renovação da política feita pela... Você olha para a política e consegue ser otimista com o que está por vir, com os quadros, com os Renatos que estão por chegar na política? Olha, eu estava ontem num evento Quilombo Periférico. Encontrei lá diversas potências, candidaturas e mandatos de pessoas pretas que representam transformações radicais, falando em radicalidade, nos seus territórios, né? Nos seus territórios, e serve de inspiração para gerações que estão chegando, motivadas a enfrentarem problemas que não foram enfrentados até agora porque foram tidos como naturais, pela ordem das coisas, não foram tratados. E nós, nesse sentido, conseguimos aí promover uma espécie de virada de Copérnico, né? A gente faz com que aqueles que se achavam centro da política percebam que são, de fato, periferia, né? Que o mundo não gira em torno deles, o mundo gira em torno do sol, digamos assim, né? E isso é muito importante porque isso resgata a nossa autoestima e principalmente o nosso protagonismo. Agora, em relação a essa mudança de gerações, é necessário que se diga também. A mudança etária, transgeracional, não necessariamente representa uma renovação política. Porque a tradição se faz, inclusive, conservando seus valores para o seu filho, que conserva para os seus netos e assim por diante. Essa é a ideia da tradição. E a esquerda tem uma tradição muito forte. Então eu vejo muitas vezes, em eventos de juventude, jovens de 16, 17, 18 anos, que se inspiram em figuras mais velhas. Isso é bom, claro, mas não só nas suas virtudes,
mas também em seus erros, na forma de fazer política, de cotovelada, de briga, de colocar seu nome. Sabe aquela coisa de uma pessoa falou e o que ela falou representou todo mundo, e todo mundo falou, pô, é isso mesmo. Ao invés de todo mundo falar, pô, é isso mesmo, todo mundo faz a inscrição também para reafirmar com as suas palavras aquilo que aquela pessoa disse, só para poder falar a sigla da sua corrente política no início da reunião, para demarcar, puta, ou para aquela briga para colocar as bandeiras ali, não, mas a minha bandeira. Então aquela coisa da vaidade, de ter uma manifestação com 15 pessoas e 20 bandeiras, umas coisas meio sem propósitos, assim, é aquela coisa de, ao invés de você falar de igual, você fazer questão de estar em cima de um caminhão, falar, meu companheiro, tal, aquelas... Então isso tudo eu acho que são vícios que têm que ser superados e não é o mero passar dos anos que vai dar conta disso. Tem que ter uma radicalidade, tem que ter mandatos contundentes que incomodem aqueles que se acomodaram a partir dos interesses colocados aí. Legal. Caminhando para o final, tenho só mais uma pergunta, a gente já está sem tempo aqui. Queria saber, Renato, a gente falou um pouco aqui sobre radicalidade, sobre revolucionar a política, sobre ocupação de espaço. Queria saber um sonho que você tem dentro da política, cara. Olha, um sonho que eu tenho dentro da política é que um dia nosso projeto do núcleo periférico consiga se estender para todas as capitais do Brasil, pelo menos para as capitais do Brasil, para que a gente consiga construir uma política de cuidado, de solidariedade, de igualdade e de fortalecimento com os agentes que, ao nosso ver, são os agentes revolucionários. Malcolm X tem uma frase que eu sempre repito: a criação mais poderosa e perigosa para toda e qualquer sociedade é uma pessoa sem nada a perder. E essas pessoas, imigrantes, refugiados, população em situação de rua, mulheres em situação de risco, de violência, egressos do sistema carcerário e jovens que estão aí sem trabalhar, sem estudar, à mercê da cooptação pelo crime, etc. São todas pessoas que não têm absolutamente nada a perder. Tem um mundo a ganhar, portanto. E essas pessoas, quando direcionadas, quando se aposta nelas, quando você traz elas para perto, essas pessoas são imprescindíveis. O Sérgio Vaz tem uma poesia que ele diz: não confunda luta com briga. Briga acaba na hora. Luta é para a vida toda. E essas pessoas que eu estou falando são pessoas de luta. Como diz o Bertold Brecht, são os imprescindíveis. Maravilha. Muito obrigado mesmo. Te agradeço mais uma vez e desejo boa sorte na eleição. Uma satisfação, meu mano. Legal. Obrigado. Valeu. Isso. O BDF Entrevista fica por aqui, essa edição. Se você quiser assistir, recomendar, compartilhar, enviar para os seus amigos, está à disposição no canal do YouTube do Brasil de Fato. Também teremos cortes durante a semana nas redes sociais do Brasil de Fato. Também no Spotify você escuta em formato podcast. Estamos de segunda a sexta na Rede TVT, sempre às 19h30. Agradeço a audiência, agradeço a companhia. Até a próxima.